Então, na sequência, nós temos o tratamento aqui de um problema para ilustrar justamente o que discutimos sobre a chamada corrente de deslocamento, né? Esse problema é um problema também simples, mas bastante ilustrativo. Então, na figura ao lado, as placas de um capacitor no vácuo possuem área de 5 centímetros quadrados e a separação é de 2 milímetros. A corrente de carga, ou que eu chamei de corrente física anteriormente, possui um valor de 1,8 mA. No instante t igual a zero, a carga nas placas é igual a zero. Ou seja, é um processo de carregamento que nós vamos analisar aí a partir do tempo zero. Então, no item A, a gente vai calcular a carga sobre as placas, o campo elétrico e a diferença de potencial entre elas no instante meio microsegundo. No item B, a gente vai calcular qual a magnitude do campo magnético induzido na região entre as placas. No item C, a gente vai calcular a taxa de variação do campo elétrico com o tempo dE/dt entre as placas. E a pergunta, vamos responder, essa taxa varia com o tempo? E D. Calcule a corrente de deslocamento total ID entre as placas. Esse é o nosso problema para análise. Bem, nesse item agora a gente vai discutir o exemplo que nós apresentamos no slide anterior. Então, nós vamos inicialmente calcular algumas magnitudes aqui, né? No caso, a gente vai, primeiro de tudo, conforme o problema pediu, no item A, determinar então qual é o valor da carga depositada nas placas num tempo de t igual a, então, do tempo t igual a zero para t igual a meio microsegundo. Nós vamos querer determinar qual é a carga, quantidade de carga nesse tempo depositada ali nas placas, haja visto que a carga no tempo zero é zero. Qual é o campo nesse tempo, na região interior das placas, e também nós vamos querer saber qual é o V de T. Então a primeira coisa é que a carga em função do tempo pode ser calculada a partir da corrente, a corrente vezes o certo intervalo de tempo. Então aqui existe um certo ΔT, e a gente sabe que um ΔQ, onde Q, de fato, se Q é zero no início, então ΔQ corresponde a essa carga no início, então o produto de corrente por tempo é a própria carga. Então nesse caso nós temos uma corrente que é de 1,8 mA, 10 a menos 3 A, vezes meio microsegundo, que é 5 vezes 10 na menos 7 do segundo. Então isso vai nos dar aí 9 vezes 10 na menos 10 coulomb. Essa é a nossa primeira determinação. Depois nós podemos determinar o campo em função do tempo para esse intervalo de tempo associado, transcorrido esse intervalo ΔT, né? Então, muito bem. Nesse caso, o campo é dado simplesmente pelo quê? Como se trata de um capacitor de placas paralelas, né, com cargas positivas, por exemplo, por hipótese aqui, e aqui cargas negativas, existe uma certa densidade de cargas, densidade de carga aqui, uma densidade de carga negativa aqui, e a gente já sabe que se esse capacitor é um capacitor de placas paralelas, com essas placas suficientemente grandes, a gente pode calcular como sigma sobre ε0 o campo aqui nessa região. Então, sigma é simplesmente a carga naquele tempo sobre a área dessas placas, ε0. Então, considerando essa aproximação, né? Então nós teríamos aqui 9 vezes 10 na menos 10 do coulomb, dividido pela área, que é 5 centímetros ao quadrado, que é 5 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, e isso aqui que é 8,85 vezes 10 na menos 12 farad por metro. Então,
quando a gente calcula tudo isso, né, em unidade DSI, isso naturalmente vai dar algo como volt por metro, e esse E de T dá aí 2,03 vezes 10 na quinta volts por metro. Esse é o nosso segundo resultado. Nosso terceiro resultado, então, é para a voltagem, né? Então, a voltagem é simples, a gente pode calcular a voltagem, né, V de T, em função do campo E de T vezes a distância entre as placas. Essas relações são extremamente conhecidas da gente, né, do módulo 1. Então, só multiplicando esse valor 2,03 vezes 10 a quinta volts por metro por 2 milímetros, né, que é 2 vezes 10 a menos 3 do metro, isso vai dar aí 4,06 vezes 10 ao quadrado, não é isso? Ao quadrado, isso. Quadrado volts. Muito bem. Quadrado volts. Muito bem. Muito bem. Então, aqui no item B, pede-se que a gente calcule qual é, de fato, o módulo do campo magnético induzido nessa região, né? Então, vejamos primeiro uma coisa, né? Dessa perspectiva que nós estamos apresentando aqui, né, que existe um campo elétrico variável no tempo e o campo é estabelecido entre as placas, como é que se comporta em relação a esse eixo aqui, né? Vamos medir distâncias a partir desse eixo, tendo esse eixo como o zero. Em outras palavras, eu estou assumindo aqui um sistema de coordenadas assim, né? Z e R, onde R é a distância a partir desse centro aqui, certo? Então, se nós tomássemos esse centro, como é que seria nesse laço aqui, ó, o campo magnético, né? Então, a gente já sabe se existe um campo nessa direção, variação de fluxo é nessa direção. Se a variação de fluxo é nessa direção, a corrente de deslocamento que nós colocamos é nesse sentido. Então, portanto, correntes estão associadas a campos magnéticos. Então, nós temos um sentido de circulação do campo B, que é nesse sentido aqui, ó. Ou seja, B está colocado aqui, é sempre no sentido horário para quem olha da esquerda para a direita no desenho. Então, B circula desse jeito. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para mostrar um pouco isso. Então, é como se fosse isso aqui. Então, B circula desse jeito, ao passo que nessa perspectiva, né, em que Z está aqui, esse é o eixo Z, os campos elétricos estão entrando aqui, ó. Estão entrando aqui. Então, se E entra ao longo dessa curva aqui com um certo raio R, certo? Então, eu posso determinar qual é esse B de R olhando justamente para a lei de Ampère-Maxwell, que nos diz o seguinte, né? Que a integral fechada de B dl, numa curva fechada, então nesse caso essa é a minha curva fechada, C, né? Esse é o meu laço de Ampère, por assim dizer. Isso é μ0, nesse caso nós estamos considerando o vácuo, e C mais I D, I de deslocamento. Nesse caso, nós estamos na região interior das placas. Então, não existe IC, né? IC é zero. Não tem IC. Tem ID. E ID quanto vale? ID vale simplesmente ε0, variação de fluxo elétrico no tempo. E quanto vale B escalar dl? Bom, os elementos de trajetória ao longo dessa curva são sempre tangentes ao próprio vetor de campo. Então, eu posso escrever isso como um B de R
numa certa direção e sempre é paralelo, então B de R, dl ao longo da curva C. E isso aqui é μ0, ε0, d dt de um fluxo de campo elétrico. Ora, nesse caso, nós temos que apreciar o seguinte: o fluxo é ao longo dessa área aqui, ó. Então, nós vamos chamar essa superfície de S. Então, nós teríamos para o fluxo, o cálculo do fluxo, a superfície S ali a considerar. De quem? De E escalar dA, como nós fizéramos anteriormente, para calcular fluxos magnéticos. Nesse caso aqui, o que a gente tem, né? E é nessa direção Z, e o unitário que nós estamos escolhendo, nós vamos escolher também na direção Z, de modo que esse vetor é paralelo sempre, e a gente sabe aqui dentro é uniforme. Ele vai depender do tempo, mas ele é uniforme. Então, e do lado esquerdo, B de R, aqui, para esse R fixo, é constante, então nós teríamos, lado esquerdo, B de R, integral de fechada de dl, ou seja, integral a soma de todos os pedacinhos dl ao longo dessa curva, que é basicamente o perímetro daquele círculo, 2πr, é igual a μ0 ε0, derivada temporal de quem? Bom, E é constante, E e dA são paralelos, então isso ficaria E dA sem os vetores, né? Só as magnitudes, E sairia da integral, e aí eu ficaria com a integral de superfície de dA. Mas a integral de superfície de dA nada mais é do que essa própria área aqui compreendida, né? Então, essa área que é πr ao quadrado. πr ao quadrado. R não varia no tempo, né? Nesse caso, a gente está considerando uma amperiana fixa ali na região interna, na região entre as placas, né? Na região entre as placas para qualquer R arbitrário, seja R maior ou menor do que o próprio raio associado àquele capacitor ali. Então, B de R é 2 vezes 2πr, é μ0 ε0 π r ao quadrado, vezes algo que varia no tempo, dE, E de t, porque E varia no tempo. Então, isso aqui é um dE dt. E caberá a nós calcularmos quanto é que vale esse dE dt. Então, uma vez estabelecido isso, π aqui, cancela-se, R aqui, cancela-se. Então, nós teríamos que B de R seria igual a μ0 ε0 vezes R sobre 2 dE dt. dE dt. Então, essa é a expressão para o campo induzido na região das placas, Por fim, nós achamos uma expressão, né, a partir dessa expressão para qualquer raio e calculado essa taxa de variação, né, do campo, nós poderíamos obter qual é o valor desse campo induzido nessa região, tranquilamente. No item C desse problema, foi solicitado que nós calculássemos, então, qual é essa taxa de variação do campo com o tempo. Então, nós queremos saber quem é dE dt. Mas nós já sabemos que E em função do tempo é dado por essa função aqui, ó. Então, E em função do tempo é a densidade de carga sigma em função do tempo sobre ε0, que é a carga em função do tempo nas placas sobre a área dividido por ε0. E isso aqui, E de t, então, é dado por essa relação. Então, se E de t é dado por essa relação, dE dt, que é a derivada, só vai levar em consideração
área constante, 1 sobre ε0 constante, então isso aqui é dq dt sobre a ε0. E dq dt, nós vimos lá em cima, e dq dt, não, desculpe, nós vimos na discussão ao longo do texto, né? Ao longo da apresentação anterior, perdoem, é simplesmente a corrente IC. Então, isso aqui é IC sobre a ε0. Então, IC quem é? 1,8 vezes 10 a menos 3 ampere. A área que nós temos ali é 5, né? 5 centímetros, 5 centímetros quadrados, 10 a menos 4 do metro quadrado, vezes 8,8, 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Então, nós temos finalmente que isso aí em unidades do SI, né, volts por metro por segundo, nesse caso, né, nós teríamos isso aqui como 4,07 vezes 10 a 11 volts por metro vezes segundo. Certo? Esse é o penúltimo ponto. E o último ponto a gente já demonstrou, né, especificamente, inclusive usando geometria desse porte, desse tipo aqui, de um capacitor de placas paralelas, que é pedido para a gente calcular qual é a corrente de deslocamento, a corrente associada a essa variação de fluxo associada ali, né? A gente já sabe que ID é ε0 dφ e dt. E isso, por conservação de carga, é a própria corrente. Então, olhando para isso aqui, na verdade, nós temos que ter 1,8 vezes 10 a menos 3 ampere.